quero contar para vocês uma história que eu ouvi há um tempo atrás, de um grande empresário aqui no estado do Rio de Janeiro, um empresário muito rico. Ele fez um jantar na sua casa e decidiu convidar 100 amigos próximos. Um jantar maravilhoso, com tudo de bom que você possa imaginar. Ele ofereceu o melhor para os seus amigos. E quando chegou um certo momento desse jantar, a sua sala imensa, aquela mesa maravilhosa, todo mundo já tinha comido. Ele vira para os seus amigos e diz o seguinte: olha, eu convidei para vocês para virem aqui na minha casa jantar hoje, porque eu gostaria de dar um presente para um de vocês. Eu queria dar um presente de 500 mil reais. Diga uau! Quem gostaria de ganhar de um amigo 500 mil reais aí, ó? E ele diz o seguinte: eu vou revelar para quem eu vou dar esse presente de 500 mil reais, lá do lado de fora. Eu quero que vocês reúnam ali em volta da minha piscina. Ele tinha uma piscina muito grande, e os 100 convidados foram para o lado de fora e fizeram uma roda assim na piscina. E o empresário disse o seguinte: olha, eu vou dar esses 500 mil reais para o primeiro corajoso ou corajosa que pular dentro dessa piscina e chegar lá do outro lado primeiro. E todo mundo já começou a se preparar assim para pular. Ele falou assim: peraí, só tem um detalhe. Eu quero que vocês olhem para o fundo dessa piscina. O fundo dessa piscina está cheio de jacarés famintos. Na hora que ele acabou de falar isso, ouviu-se o barulho de alguém pulando na piscina. Tchuf! E essa pessoa que pulou saiu nadando, desesperadamente nadando. Chegou do outro lado, subiu. E quando essa pessoa subiu, o empresário veio correndo até ela já com um cheque preparado de 500 mil reais. O empresário está querendo entregar e a pessoa meio assim, ofegante, apavorada, olhando para um lado e para o outro. O empresário: o que foi? Você não quer ganhar? Os 500 mil reais está aqui, você ganhou. E a pessoa pegou um ar e falou: me dá, eu quero os 500 mil reais, mas eu também quero descobrir quem foi que me empurrou dentro dessa piscina. Eu quero que você fale para a pessoa que está do seu lado: se prepare, porque Deus vai empurrar você dentro da piscina. Deixa eu te contar uma coisa. Muitas conquistas que eram para estar nas suas mãos, hoje, elas não estão, porque você não teve coragem de pular dentro da piscina. Então vieram outras pessoas na sua frente, elas tiveram a coragem que você não teve, e elas pegaram aquilo que era para ser seu. Então muitos estão desfrutando algo que você enxergou primeiro. A oportunidade veio primeiro para você, mas você não teve coragem de pular dentro da piscina, então o outro veio e pegou. Eu quero dizer para você: se prepare, porque a nossa conversa hoje vai ser um empurrão dentro da piscina. Uma vez eu contei essa história numa igreja, e uma pessoa levantou, uma senhora levantou assim do meio a mão e falou assim: pastor, eu sei quem foi que empurrou esse cara na piscina. Eu fiquei curioso, queria saber, né? Eu falei: quem, senhora? E ela falou: eu tenho certeza que foi a esposa dele, porque tem marido que só funciona se a esposa estiver empurrando. Eu tenho que empurrar o meu. Aí quando ela me contou isso, eu falei assim: glórias a Deus pelas esposas que empurram os maridos na piscina. Inclusive eu quero dar um aplauso para todas as mulheres dessa igreja. Vocês são muito fera, ó. Ai de nós se não fossem as mulheres. Ai de nós, sim ou não, gente? Ai de nós se não fossem as mulheres. Ai de nós. Puxa, que seria dos homens sem elas? Eu quero falar sobre fé sobrenatural. Nós precisamos aprender a ativar
uma fé que ela vai além do natural. E existem 3 coisas que nós precisamos para essa fé sobrenatural ser ativada. Você quer que a fé sobrenatural seja ativada em você? Você quer? Existem 3 coisas que ativam a nossa fé sobrenatural. A primeira delas é uma grande necessidade. Quando nós temos uma grande necessidade, um problema seríssimo para resolver, que com a nossa força a gente não consegue, só uma pode resolver. É o quê? É o sobrenatural de Deus. Uma grande necessidade, um grande problema, isso estica a nossa fé e faz a nossa fé sair do âmbito natural para o sobrenatural. Todas as vezes que você tiver com um grande problema para resolver e com uma grande necessidade, você precisa entender: isso é a oportunidade que eu tenho de esticar a minha fé, de aumentar a minha fé, de entrar em um nível de uma fé sobrenatural. Você está entendendo isso? Olhe uma necessidade, um problema que você está passando como uma oportunidade de esticar a sua fé. Todos os grandes problemas que eu passei na minha vida foram oportunidades para eu aumentar o meu nível de fé. Talvez é um problema sério com alguém que você ama. Você já pensou que coisa dolorosa? A gente passar por uma dificuldade séria, onde o nosso natural não consegue intervir com pessoas que nós amamos. Então essa é a oportunidade de quê? Eu quero ver o sobrenatural acontecer. A segunda coisa que estica o nosso sobrenatural, que aumenta o sobrenatural, é um grande sonho. Você pode abrir assim os braços comigo assim e falar assim: é um grande sonho. Qual é o seu sonho? Qual é o tamanho do seu sonho? Olha o que eu aprendi e aplico na minha vida. Eu aprendi a ter sonhos tão grandes, que eu vou precisar de Deus para que eles se tornem realidade. Isso todos os dias ativa o meu sobrenatural. Então tenha um grande sonho que envolva o futuro da sua família, um grande sonho que envolva o futuro dos seus filhos, um grande sonho que envolva o propósito que Deus tem com a sua vida para abençoar outros, para tocar uma geração, para tocar uma cidade, para tocar uma nação. Um grande sonho vai esticar o seu sobrenatural. Eu ouvi uma vez um grande empresário dizer que o Brasil não cresce em muitas áreas porque as pessoas, elas não conseguem ter sonhos audaciosos. Aí eu falei comigo: não vai ser assim, porque eu vou sonhar grande. Incomoda o seu vizinho e fala bem assim: viaja na maionese, viaja, fala assim. Sonha grande. A terceira coisa que estica a nossa fé e faz nós experimentarmos uma fé sobrenatural é uma grande expectativa. E eu já falei com vocês sobre isso. Eu venho para uma reunião como essa com meu coração cheio de expectativa. A expectativa que eu tenho é: Deus vai fazer alguma coisa em nosso meio, vai ser hoje. Todas as vezes que você sai para um culto, você sai para uma reunião onde você vai ouvir a palavra de Deus, vão orar, você precisa ir para essa reunião com expectativa: hoje eu vou experimentar algo especial. Expectativa, isso estica o nosso sobrenatural. Precisamos aprender a utilizar a fé sobrenatural, e para isso eu quero ler junto com vocês Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus capítulo 11, versículo 6, o texto diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Coloque a mão assim no seu coração e nós vamos orar. Pai,
Nós acreditamos no Senhor, acreditamos que o Senhor está com as suas mãos estendidas sobre nós. Acreditamos de que hoje será um dia especial para muitas pessoas, porque algo especial do Senhor vai acontecer do lado de dentro de nós. Por isso nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque nós sabemos que o Senhor é poderoso para realizar infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Nós te agradecemos por esse poder e queremos ser cheios dele, em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Existem dois tipos de fé. Existe a fé natural e a fé sobrenatural. A fé natural é aquela que todo mundo tem. E eu vou te dar um exemplo. Se eu pegar o meu dedinho e botar aqui no buraquinho dessa tomada, lá dentro, o que é que vai acontecer? Eu vou receber o quê? Você crê que eu vou receber um choque? Eu também creio. Isso é uma fé natural. É óbvio que vai acontecer isso. Um outro exemplo de uma fé natural é: nós estamos aqui na praia de Itaipuaçu e pegamos um barquinho para visitar aquela ilha que tem ali. Você já foi naquela ilha que tem lá? Não fui ainda, mas me disseram que é maravilhosa. Então você vai. Aí quando chega no meio do mar, você fala bem assim: puxa, vou botar os 2 pés do lado de fora da água. E quando você coloca os 2 pés do lado de fora da água no barco, o que você acredita que vai acontecer com você? Fala para mim. Afundar. Isso é a fé natural. É óbvio que eu vou afundar. Agora, a fé sobrenatural, o que é a fé sobrenatural? É eu estar nesse barquinho, eu colocar os 2 pés do lado de fora da água, e eu acredito de que eu não vou afundar, porque Deus, Ele me sustenta com a sua mão. Isso é sobrenatural. Não dá para explicar, não se explica uma fé sobrenatural. É esse tipo de fé que precisa ser ativada em nós. É uma fé sobrenatural onde não se explica. Como que aconteceu isso? Como que você experimentou isso na sua vida se estava tudo já perdido? Como é que isso aconteceu? Não dá para explicar. É sobrenatural. Como nós fazemos para isso? Para ter ativado em nossa vida essa fé sobrenatural? Vamos lá. Primeiro, precisamos acreditar que Deus existe, Ele responde à nossa fé. O texto que lemos diz que é necessário crer que Deus existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Precisamos acreditar em Deus todos os dias pela manhã, quando nós acordamos, nós precisamos acreditar: Deus existe, Ele está ao meu lado para me ajudar a enfrentar os desafios que fazem parte da vida. Então eu já levanto com um novo ânimo, porque eu sei que eu vou enfrentar os desafios não sozinho, mas eu vou enfrentar os desafios com uma força que não tem como explicar, não é de mim mesmo, vem de Deus para mim. É assim que a gente encara os desafios, gente. É assim que nós suportamos as lutas, batalhas e pressões que fazem parte da vida. Mas para eu enfrentar, eu preciso acreditar que Deus existe. Não só acreditar que Deus existe, mas que Deus me recompensa quando eu busco. Todos os dias pela manhã eu abro os meus braços e eu faço a minha oração entregando o meu dia nas mãos de Deus. Então, situações que eu não tinha condição nenhuma de resolver, Deus me recompensa me ajudando a resolver. Problemas que aparentemente estavam perdidos, no decorrer do dia, Deus me faz ter esses problemas sendo resolvidos. Aquilo que eu imaginava que eu não ia ter capacidade de aguentar e de suportar, porque estava muito difícil, o dia acaba e eu acabei, suportei, nem percebi certas coisas, porque Deus recompensou a minha oração.
Você sabe por que muitas pessoas não oram, e até mesmo cristãos? Muitos não oram porque não acreditam de que Deus irá responder sua oração, e é triste eu falar isso. Muita gente não ora porque não acredita em Deus, e aqui o que o texto está dizendo é necessário crer que Deus existe e que Ele recompensa a gente quando a gente busca. É assim que eu vou ativar o meu sobrenatural. Marcos capítulo 9, versículo de número 23, diz que tudo é possível àquele que crê. Todas as conquistas que eu tive em minha vida foi um sobrenatural de Deus, eu acreditando no agir dele. Aos olhos naturais não daria para receber e experimentar o que eu experimentei, receber o que eu recebi. E eu quero que você olhe um pouquinho a sua história e a sua vida também. Quantas coisas sobrenaturais que Deus fez hoje, você não sabe explicar. Tanta coisa que você vive, você não consegue explicar. Isso é a prova de que Deus sempre esteve do seu lado, sempre te ajudou. A fé sobrenatural, ela é acompanhada com atitudes. Não adianta eu dizer que eu tenho fé, que eu creio em Deus, se eu não tenho uma atitude que mostra que eu creio em Deus. A fé sobrenatural, ela é acompanhada com uma ação. Se você não der o primeiro passo, se você não mergulhar na piscina, como que você está demonstrando de que de fato você tem fé? A fé sobrenatural, ela é acompanhada de um movimento. E qual o movimento que você está fazendo? Muitas coisas em sua vida já eram para estar resolvidas, mas não foram resolvidas porque você não se movimentou, você não deu o passo que era para ter dado. O medo te paralisou. A fé sobrenatural, ela vence o medo. 1 Coríntios capítulo 13 diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor é Deus. Deus é amor. Então, se eu estou cheio de Deus dentro de mim, eu não vou ser paralisado pelo medo. Eu vou dar o passo que precisa dar. Qual a piscina que você precisa mergulhar? Você está com medo de quê? Busque a Deus pela manhã e dê o passo que precisa ser dado. Movimente-se. Assim então você vai atrair o sobrenatural. Muitos acomodaram, você está acomodado. A situação que você passa hoje meio que fez você, não vou inventar moda. Como que você consegue viver assim? Sem ter uma experiência sobrenatural, sem ter uma experiência onde você dependa exclusivamente de Deus. Você diz, eu vou dar o passo e Deus, Ele vai colocar o chão. Eu preciso viver assim, eu dou o passo e Deus coloca o chão. E aí eu tenho uma história de sobrenatural, eu tenho uma vida com experiências de sobrenatural. Quem não gostaria de ter uma vida assim? Lembre-se que depende de você, apenas de você, algumas coisas que ainda não aconteceram na sua vida que você gostaria que acontecesse. Depende de você dar o primeiro passo. Você, exclusivamente você. Moisés, quando ele estava conduzindo o povo do Egito para a terra prometida, ele se depara com o mar vermelho de um lado, Faraó e o seu exército do outro, pronto para poder destruir e atacá-los. E ele faz uma oração: Deus, e agora? O que eu faço? Como que nós vamos proceder? Deu ruim agora, a gente está lascado aqui, o mar aqui. E Deus falou: Moisés, olha o que você tem na sua mão. Ah, eu tenho uma vara. Pois é, use essa vara, toque ela no mar e manda o povo marchar. A vara representa a sua fé em mim. Se você acredita em mim, usa essa vara e anda. Se você acredita em Deus, levanta de manhã, ora e anda. Vai fazer o que precisa ser feito, marche. O
terceiro passo para nós podermos experimentar o sobrenatural, a fé sobrenatural, é exercitar a nossa fé em pequenas coisas. A nossa fé, ela vai crescendo à medida que nós vamos exercitando. É igual, se você quiser adquirir massa muscular, você precisa exercitar o seu músculo. Ou você acha que vai apertar um botãozinho. Aliás, tem gente que pensa que vai fazer uma maquinazinha aí, entrar numa máquina e já sair, ó, sarado, né? Não dá não. Quem dera se tivesse, né? Para você poder crescer a massa muscular, você tem que exercitar ela. E sabe, na maioria das vezes dói. Já ouviu aquela expressão, no pain, no gain? Se não tiver dor, não tem ganho. A nossa fé é sobrenatural. Para esticar, a gente vai precisar de passar por algumas dores para que o negócio crescer. E eu vou começar a ver o negócio crescer quando eu manifestar a fé em situações pequenas. Situações pequenas. Dores pequenas que eu estou sofrendo, eu vou já colocar a fé e falar, eu não vou experimentar o natural, eu quero ver o sobrenatural de Deus. Eu vou dar um exemplo de você colocar a sua fé em coisas pequenas. O sobrenatural. Vamos supor que o seu filho em casa, ele começa a ter uma dor de cabeça e ter uma febre, e você sente que ele não está muito legal. Qual é a atitude natural nossa? Qual é a atitude? Dá o quê? Uma Novalgina, dipirona, sim ou não? Natural. Mas o que você acha da gente experimentar numa situação dessa? Antes de dar a Novalgina, vem cá, chama o menino e fala, vem cá que o pai vai orar com você. Eu vou pedir para Deus o sobrenatural acontecer, e essa situação todinha que eu resolver do meu jeito, eu vou deixar Deus resolver lá. Então você faz uma oração e fala, Deus, eu entrego tudo isso nas suas mãos, eu vou fechar a minha boca. Daqui a pouquinho, quando você menos imagina, está tudo resolvido. Sabe o que é isso? É colocar a fé em pequenas coisas, a fé sobrenatural em pequenas coisas, para isso ir crescendo. A Bíblia conta a história do grande rei Davi. Ele começou com coisas pequenas. Quando ele estava cuidando das ovelhas do seu pai, tinha um urso e um leão que queria devorar as ovelhas do seu pai. Então a Bíblia diz que o Davi, ele decidiu com fé lutar contra o urso, e ele devorou o urso, matou o urso, e ele lutou contra o leão, matou o leão. E depois de um tempo, quando ele vai visitar os seus irmãos que estavam no campo de batalha, os seus irmãos e mais o exército inteiro de Israel estavam tremendo, porque tinha um grande gigante do exército filisteu chamado Golias. E ele viu todo mundo morrendo de medo e não queria ir para a batalha, e ele diz, eu vou para a batalha. E o rei Saul pergunta para ele, mas como é que você vai para a batalha? Olha o tamanho do gigante. E ele fala, eu já tenho experiência. Quando eu estava lá na casa do meu pai, cuidando das ovelhas do meu pai, eu lutei contra um urso, eu lutei contra um leão, e o sobrenatural de Deus veio. Da mesma maneira que o sobrenatural de Deus veio naquela situação, o sobrenatural de Deus vai vir para eu derrubar esse gigante e arrancar a cabeça dele. Nas coisas menores, me preparar para as coisas maiores. Existe um texto da Bíblia que é muito desafiador para mim, eu lembro dele todos os dias, principalmente quando eu estou diante de grandes desafios, que é Jeremias capítulo 12, versículo 5. Diz assim, se você não aguenta a correr com quem anda a pé, como que você quer competir com quem anda a cavalos? É mais ou menos o seguinte o que esse texto quer dizer. Você não está aguentando a pressão de lidar com uma situação no seu trabalho, onde você tem duas pessoas debaixo da sua liderança. Se você não está aguentando essa pressão de liderar duas pessoas, como é que você quer liderar 20? Se você não está aguentando a pressão de uma posição específica e você está a ponto de chutar o balde, desistir, com vontade de morrer, como é que você quer subir para uma posição com responsabilidades maiores do que essa? Se você não aguenta correr com quem anda a pé, você está querendo competir com quem anda a cavalo como? Você acha que você vai dar conta?
Ah, pastor, mas é muito difícil. Escute, todos os níveis da nossa vida é muito difícil. O que faz a diferença é nós estarmos com a força de Deus para lutar todos os dias. É isso que faz a diferença. Se você pensa que para mim é fácil as coisas, não é. A diferença é que todos os dias eu levanto e eu falo: Deus, bora, mais um dia, seja ao meu lado e me ajuda a resolver tudo que precisa ser resolvido. Então respiro fundo, levanto a cabeça e vou embora arrebentar a boca do balão. Aí no outro dia tem mais um monte de desafio, eu falo: Deus, mais um dia, bora, e eu preciso que o seu sobrenatural se manifeste na minha vida. Levanto a cabeça, respiro fundo e vou embora arrebentar a boca do balão mais uma vez. E assim vai, e assim vai. E quando os anos vão passando, você vai vendo: nossa, quantas coisas aconteceram. Pois é, o sobrenatural de Deus todos os dias. Você está entendendo? Se eu quero experimentar o sobrenatural de Deus, eu preciso ter uma caminhada de perseverança. Não existe uma experiência de sobrenatural se eu desisto no meio do caminho. Quantas vezes você parou no meio do caminho? Você até iniciou bem, você falou: Deus me ajuda, eu preciso da ajuda de Deus, eu acredito em Deus, eu confio em Deus, tá? Mas veio a primeira pressão, você desistiu. Então na sua vida mais ou menos as coisas são assim: você vai lá e dá 3 passos para frente, porque você tem fé, e você fala: não, eu vou, 1, 2, 3, e aí na hora que chegam as pressões, a maneira como você lida com as pressões, ao invés de perseverar e de lutar, eu não vou dar muito trabalho. Aí você volta 4. Você andou 3 passos para frente e voltou 4 passos para trás, e isso tem sido cíclico, se repete ano após ano nas mais diversas áreas da sua vida. Isso se repete, porque falta o quê? Perseverança. Eu dei 3 passos, 1, 2 e 3, vieram as pressões. Eu vou aguentar as pressões firme, eu não vou desistir. Ah, mas o tempo está passando e você não anda nem um passo para frente. Eu já andei 3, eu vou aguentar, porque escute, toda pressão que você está passando, ela é passageira. Toda crise que você está enfrentando é passageira, então aguenta. Talvez você está enfrentando uma crise muito grande lá no seu local de trabalho. Aguenta, isso é passageiro, isso já aconteceu outras vezes, você sabe. Eu estou passando uma crise muito grande no meu casamento. Aguenta, isso é passageiro, você já passou isso em outros momentos. Eu estou passando uma crise muito grande no relacionamento com os meus filhos. Isso é passageiro. Aguenta, porque isso é só um momento. Não está determinado que vai ser assim direto, é um momento. E gente, todo mundo passa por momentos de crise em todas as áreas. A diferença é aqueles que perseveram, acreditando no agir sobrenatural de Deus. Essa é a diferença. Com a minha força eu não consigo. É isso mesmo, eu não consigo. Mas o sobrenatural de Deus vai se manifestar. Hebreus capítulo 10, versículo 37 diz assim: porque um poucochinho de tempo e o que há de vir virá, e não tardará, pois o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Não recua de novo. Não largue no meio do caminho de novo aquilo que você decidiu lutar. Não largue no meio do caminho, persevera. Está difícil, eu sei que está difícil, mas persevera. A Bíblia diz de que é de fé em fé, de glória em glória. A glória só vem quando você permanece no outro nível de fé. Fé em fé. Eu quero experimentar a glória, então continue firme na fé. Porque se você desistir no meio do caminho, você não experimenta a glória. Estão aqui hoje, gente? Diga aleluia, conversa comigo. Estou achando que vocês estão muito em silêncio. Quinto, se nós queremos ter uma fé sobrenatural, nós precisamos aprender a
ouvir a palavra e não apenas escutar. Romanos capítulo 10, versículo de número 17 diz de que a fé ela vem pelo e o ouvir a palavra de Deus. Se eu quero ter o meu coração sendo alimentado pela fé, eu preciso ouvir a palavra de Deus. E existem 3 maneiras que nós podemos ouvir a palavra de Deus, preste atenção. A primeira, uma pregação. Você está ouvindo uma pregação onde está se falando a palavra de Deus. Isso, se você recebe no seu coração, você está aumentando a sua fé. Quantos, quando participam de uma reunião como essa, chegam aqui desanimados, entristecidos e tal, e abalados, aí sai com disposição, cabeça para cima, preparado para enfrentar o mundo inteiro? Quantos aqui? Eu também. A gente está aqui ouvindo a palavra de Deus. Então nós saímos daqui cheios de fé. Por isso que é importante você vir para uma reunião como essa. Por isso que é importante você não perder um culto, para você alimentar o seu coração com a fé. Essa é uma das maneiras. A outra maneira onde eu escuto a palavra de Deus é através de pessoas que elas me encorajam com as coisas de Deus. E aqui vai um segredo muito importante para você. As pessoas que você se relaciona, elas são pessoas que elas alimentam a sua fé ou elas esfriam e desanimam a sua fé? Quem são as pessoas que você se relaciona? Existem pessoas que estão ao nosso lado que elas nos enchem de esperança, elas falam coisas boas para nós, elas falam palavras que nos deixam animados. Meu Deus, é maravilhoso andar com pessoas assim. Eu gosto de andar com pessoas que alimentam a minha fé. Eu gosto de andar com pessoas que elas fazem o meu coração se encher de esperança. Eu preciso aqui te ensinar você a amar isso. Ame andar com pessoas que irão fazer você ouvir palavras de fé, porque isso vai aumentar o seu ânimo e a sua disposição para a vida, para as batalhas e para as lutas da vida. Há uma diferença de ouvir e de escutar. A Bíblia diz de que a fé vem pelo ouvir. Escutar é no ouvido, ouvir é no coração. Então o que muitas pessoas fazem? Quando é a palavra de Deus, ela escuta. E quando é a palavra de alguém que é para desanimar a fé, ela ouve, vai para o coração. A prova disso é que um monte de conversinha entra no seu ouvido, vai para o seu coração e deixa você desanimado. Eu conversei com uma pessoa, fiquei tão desanimado, sabe por quê? Porque a fala dela, ela entrou no seu ouvido e foi para o seu coração. Você ouviu uma palavra que roubou sua fé. Aí quando é a palavra de Deus, você escuta. O escutar, sabe como? Entra por um ouvido e sai pelo outro. Tem que se fazer o contrário. Quando for a palavra de alguém que venha para esfriar você, aí você, ao invés de entrar no ouvido e vir para o coração, a palavra que vem para desanimar, entra no ouvido e sai pelo outro. E quando for a palavra de Deus, ela tem que entrar no ouvido e vir para o coração. A terceira maneira que nós podemos ouvir a palavra de Deus é através de nossa própria fala. Eu escuto muito a palavra de Deus através de mim mesmo. Como, pastor Bruno? Eu converso comigo mesmo e eu converso coisas boas. De vez em quando você conversa com você mesmo? Diga aleluia. Então você pensa que você conversa com você mesmo é meio doido? Não, você é normal. Doido é quem não conversa consigo mesmo. Você conversa consigo mesmo e a sua conversa é uma conversa que ela alimenta o seu coração de fé ou ela te desanima? A minha conversa comigo mesmo é: bora, levanta a cabeça que vai dar certo. A minha conversa comigo mesmo é: você já passou por isso e sabe que Deus nunca te desamparou, Ele não vai te desamparar, então continua. Qual é a conversa que você tem com você mesmo? Você alimenta o seu coração de fé e de esperança ou você mesmo mina a sua fé? Qual é a sua conversa interior? Alimente-se com a sua própria fala. Todos os dias pela manhã eu leio Deuteronômio 28 na primeira pessoa. Eu chamo a existência, depois você lê.
Deuteronômio 28 fala de todas as bênçãos que Deus liberou sobre a nação de Israel. E eu leio tudo aquilo chamando a existência para a minha vida. E quando eu levanto, experimento fazer isso. A sexta maneira de aumentar a minha fé é com humildade. Só pessoas humildes, pessoas humildes, elas conseguem receber de Deus uma fé sobrenatural. Porque uma pessoa humilde, ela sabe que não depende dela, ela depende exclusivamente de Deus. Quando eu estou pela manhã na minha oração, eu falo: Deus, não tem nada a ver comigo, eu dependo exclusivamente do Senhor, eu preciso do Senhor. Não é na minha capacidade, não é na minha inteligência, não é da minha força. Ai de mim se o Senhor não me ajudar. A pessoa que não é humilde, sabe o que ela pensa? Eu é que dou conta na minha vida, eu é que consigo resolver tudo. E aí não dá certo. A pessoa humilde, ela se aproxima de Deus, reconhecendo que se Deus não ajudar ela, ela está perdida. Ela precisa de Deus. Tiago capítulo 4 versículo 6 diz que Deus dá graça aos humildes, mas Ele resiste aos soberbos. A graça é um favor não merecido. Então quando eu sou humilde, Deus fala: você não merece, mas eu te dou. Você não merece, mas eu quero te presentear, porque você é tão humilde. Eu não sei você, mas quando as pessoas chegam com humildade para mim, mesmo que elas não tenham direito, eu sinto vontade de abençoá-las. Eu trabalhei durante 10 anos numa empresa multinacional na área de recursos humanos, mais especificamente no departamento pessoal. Então quando dava o último dia do mês, nós entregávamos o contra-cheque para todo mundo 2, 3 dias antes do pagamento, para que as pessoas pudessem ver se precisasse fazer algum acerto na folha de pagamento. Então o departamento pessoal, antes de transmitir a folha de pagamento para o banco, algumas coisas dava para acertar. Então, algumas vezes chegavam pessoas no departamento pessoal, e elas chegavam com contra-cheque cheio de banca. Falava assim: ó, aqui ó, tá errado aqui ó, tá me descontando falta, e eu não faltei, blá blá blá, não sei o que, cheio de banca. Aí eu olhava, analisava o contra-cheque, a pessoa não interpretou direito as férias dela, é que ela estava voltando de férias, então ela não viu de que 3 dias a menos é porque ela estava de férias naquele período, mas ela chegava cheia de banca. E eu falava: tá errado isso. Já aconteceu com você já, Fábio? O pessoal reclama lá. Deixa eu explicar isso aqui. Não, que não sei o que, tá errado. Não tem o que fazer, tá aqui. Mas eu tinha pessoas que elas chegavam e elas estavam interpretando errado, mas elas chegavam tão humildes, e elas falavam assim: por favor, me ajuda, meu contra-cheque veio a menos do que normalmente vem, e eu estou desesperado, eu não sei como é que eu vou fazer, eu tenho algumas coisas para poder resolver, que envolve meus filhos, minha família. Por favor, primeiro me explica, e depois vê o que você pode fazer para me ajudar. E eu olhava aquele contra-cheque e falava assim: nossa, eu preciso fazer alguma coisa. Algumas situações eu tinha autonomia, então eu antecipava o 13º salário da pessoa, dava um adiantamento do salário para descontar nas outras férias. Toma aqui, vai lá. Por que eu fazia isso? Porque a pessoa chegava com humildade. Se nós somos assim quando as pessoas chegam com humildade, imagina Deus. Você chegar diante de Deus e falar: Deus, eu não tenho condição nenhuma de resolver isso, eu preciso do Senhor. Então Deus olha, por isso que diz a Bíblia: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Deus, eu não tenho condição nenhuma. Deus fala: você nem merece, cara, mas quer saber? Toma, só pela tua humildade, toma. Oh meu Deus. Por último, se eu quero experimentar o sobrenatural, eu preciso ser obediente àquilo que Deus está me direcionando para fazer. A obediência é o código secreto para que a porta do sobrenatural se abra. Algumas coisas Deus fala conosco para nós fazermos, e o problema é que nós não obedecemos. Isso significa que código errado. Por que o sobrenatural não está se manifestando para pessoas que tinham tudo para viver? Porque elas estão digitando o código, e o código dá errado.
O que significa o código errado? Você não está colocando em prática e obedecendo algo que Deus está falando ao seu coração. Há muito tempo tem vindo alguns pensamentos e você sabe que é Deus falando com você, mas você não obedece. Muitas coisas que eu falei aqui antes são direcionamentos de Deus para você, mas você não obedece. Então você digita o código e dá a senha errada. A obediência àquilo que Deus está nos direcionando. Abraão, ele se tornou o grande pai da fé e teve gerações e gerações debaixo de si, porque ele digitou o código da obediência. Uma viúva que estava completamente endividada e não tinha nada para sustentar os teus filhos, ela recebe uma palavra de Deus através do profeta e ela digita o código da obediência. Então ela tem todo o azeite que estava na sua casa multiplicado, vende o azeite, sobra dinheiro para ela poder viver o restante da sua vida. Davi, quando está diante de Golias, ele digita o código da obediência, levantando a sua cabeça e tendo coragem para avançar, e por isso ele consegue ter uma grande vitória sobre a nação de Israel. O Naamã, que nós falamos no domingo passado, ele obedece uma direção de Deus, de mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, digitou o código da obediência, e aí ele levanta completamente restabelecido, curado da sua lepra. Por quê? Todos eles digitaram o código da obediência. O que Deus está pedindo para você obedecer? Digita esse código, e o sobrenatural vai chegar até você.